Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro na área, trazendo para você mais um vídeo de Excel do nosso canal Mestre dos Dashboards. Então hoje eu vou estar trazendo para você como é que a gente cria um gráfico de soma acumulada num período. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico mês a mês com uma porcentagem de atendimento aqui, no caso que a gente vai fazer de exemplo. Então aqui a gente tem, por exemplo, como fazer uma análise aqui, por exemplo, em julho, 36% dos atendimentos do ano já estavam e foram atendidos até julho. Então, realmente é uma soma mês a mês. No caso, está totalizando aí 100% do ano lá em dezembro. Então, é isso que a gente vai aprender nessa aula. Então, antes de a gente efetivamente ir para a aula, para você que quer se especializar ainda mais no Excel e na criação de indicadores, gráficos totalmente dinâmicos, conheça um pouquinho mais nossos dois cursos completos de Excel. Então, a gente tem nosso curso 1, pacote 1, que é o do curso básico ao mestre. Então, é um curso com mais de 80 fórmulas, que eu explico no básico ao mestre, no passo a passo. Então, a gente explica muita coisa bacana, como é que cria gráfico, indicadores, realmente com exemplos práticos no dia a dia. Você pode baixar todas as planilhas na nossa plataforma. Realmente tem muito conteúdo bacana. E a gente tem nosso pacote 2 também de dashboard dentro do Excel, que eu vou ensinar como é que a gente cria indicadores e gráficos totalmente dinâmicos com um clique só. Tudo se altera, então a gente vai fazer um programinha dentro do Excel, a gente vai aprender Power Query, botão desenvolvedor, e além disso, no nosso pacote 2, você recebe o pacote 1 completo também. Então, o pacote 1 de Excel e o pacote 2 Dashboard mais Excel. Então, os dois cursos têm 2 anos de acesso, certificados de conclusão, você pode acessar onde e quando quiser na nossa plataforma, tirar dúvida, interagir com outros alunos da nossa comunidade. Então, realmente tem muito conteúdo bacana. Então, se você quiser saber mais, entre no final da aula aí no nosso YouTube, clique no link ou no Instagram, entre no nosso perfil lá para ter mais informação. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso exemplo de um gráfico acumulativo. Então aqui nosso exemplo, e eu vou estar trazendo aqui, no caso, a nossa base de dados, para a gente chegar naquele exemplo que a gente acabou de fazer. Então beleza, como eu falei, a gente vai fazer um gráfico aí de atendimento. Então aqui eu tenho de janeiro a dezembro, meus atendimentos mês a mês. Então, eu quero fazer um gráfico acumulativo. Primeiro de tudo, eu vou criar um gráfico normal de barra. Então, está aqui um gráfico normal de barra simples. Então, aqui eu consigo saber o mês a mês. Não é isso que eu quero trazer lá. Como eu falei para vocês, eu quero fazer o acumulativo. E eu vou deixar esse gráfico aqui no canto, somente de apoio para a gente ver aqui. Então, esse é um gráfico normal, mês a mês, realmente do realizado. Só que para eu fazer o acumulativo, eu tenho que fazer uma particularidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui acumulado. Acumulado. E eu só vou colocar aqui, vou dar um pincelzinho de formatação para deixar ele formatadinho aqui. Então, acumulado. O que eu vou fazer no acumulado? O janeiro eu vou dar igual o próprio número de janeiro. Então, beleza, o janeiro não tem o mês anterior, no caso, a gente está falando um ano lá em específico, então eu não tenho do mês anterior. Então, janeiro começou em janeiro, meu dado de janeiro é ele mesmo. Fevereiro já começa a ficar um pouquinho diferente. Fevereiro, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu dado de janeiro mais fevereiro. Bem simples. Então, igual o próprio dado de cima. Então, esse é bem importante, que tem que ser o dado de cima, não é esse aqui. É o dado de cima mais o próprio fevereiro. Enter. Por que eu peguei o dado de cima? Agora vocês vão entender. Se eu arrastar um para baixo, março. Março eu estou pegando o dado de fevereiro, que na verdade o dado de fevereiro é janeiro mais fevereiro. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, lá em dezembro, o novembro é novembro, outubro, setembro. Então, eu já estou somando todos os meses anteriores. Então, sempre some com o de cima. Então, aqui no caso, só janeiro, o dado de fevereiro com o de cima. E aqui, no caso, só arrastar para baixo. Bem simples. Então, se a gente for ver, então a soma, no caso, o acumulativo do meu ano foi 183 atendimentos. Vamos fazer um teste para ver se funcionou. Eu vou fazer uma soma aqui de atendimentos. Olha lá, 183. Então, meu 183, eu vou deixar em outra cor para ficar mais visível. Olha lá, bateu com esse mesmo 183 aqui. Ó. Então, o acumulado de dezembro bateu com o total do ano. Então, é isso que eu quero fazer, é o acumulado.
Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico do meu acumulado. Como eu sempre atendimentos vão crescendo, o meu gráfico, óbvio, vai crescendo também. Então, eu vou selecionar o meu mês, com o meu Ctrl, seguro o meu Ctrl, seleciono aqui a minha coluna do acumulado. E a mesma coisa que a gente fez de atendimento ali, inserir um gráfico aqui. Olha lá. Então aqui já fiz um gráfico, eu vou apagar esse aqui de cima. Então antes, vamos comparar os dois antes de eu apagar a grande diferença deles de um para o outro. Então o de cima é o mês a mês, claro que depende da análise de dados que for fazer. Que, por exemplo, o de cima você consegue ver com muito mais claro. Que, por exemplo, janeiro, abril, julho e dezembro foram os maiores meses de atendimento. Tá? Então aqui são análises diferentes. Aqui, se você quiser saber, não, em junho, o junho equivale a quantos por cento do ano? Fevereiro, até fevereiro foram quantos atendimentos em relação ao ano? Então, são análises diferentes. Eu vou apagar o de cima, que não é o intuito do vídeo, e vamos voltar para aqui no meu acumulado. Então, beleza. Aqui funcionou perfeitamente da maneira que eu quero. Só que tem um pequeno problema não. Depende da maneira que você for fazer. Se eu vim aqui e adicionar um rótulo de dados, olha lá, o rótulo de dados está me trazendo o próprio valor acumulado. Beleza, show de bola. Só que eu quero trazer minha porcentagem. Eu quero trazer quantos por cento esse 17 mil equivale do 83. Quanto que o 29 mil equivale do 183. Eu quero saber em porcentagem. Que fica muito mais fácil a gente ver em porcentagem do que em número. Então, o que eu vou fazer? Aqui no lado, eu vou fazer uma porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quanto que o meu 17 mil, então o F8, divididos pelo meu 183. O meu 183 é a minha soma do total. Então, é o meu total geral. Então, meu E20. Só o grande problema, o grande ponto que você tem que fazer, congelar o E20. Porque o E20 sempre vai ser a mesma célula. Então, eu tenho que congelar esse dado na hora de arrastar para baixo. E dar um Enter. Então, olha aqui. Janeiro equivale a 9,4% do meu total dos meus 12 meses. Se eu der o duplo clique para baixo, ele vai me trazendo até, óbvio, chegar no 100%. Então, até março foi 24%, até junho 48% e assim por diante. Então, o que eu quero fazer é jogar minha porcentagem lá para o gráfico. Como é que eu faço isso? Tem duas maneiras. Ou você poderia fazer já um próprio gráfico com a porcentagem. Então, a gente fez um gráfico com a quantidade. Então, se eu fizesse um gráfico, por exemplo, da minha porcentagem e adicionasse um rótulo de dados, olha lá, funcionou. Por quê? Eu fiz direto o meu gráfico com minha porcentagem. Mas aqui não. Aqui eu fiz um gráfico com minha quantidade. E eu quero jogar minha porcentagem no gráfico. Como é que eu faço isso, Pedro? Clica no meu rótulo de dados, botão direito. É mais uma dica aí, bem bacana aí nessa aula. Formatar rótulo de dados. Aqui no cantinho tem aqui valor a partir das células. Clicou aqui. Isso vai selecionar o intervalo. Eu vou selecionar minhas porcentagens. E ok. Ih, Pedro, não aconteceu nada. O que aconteceu no gráfico? Olha lá o que aconteceu. Ele apareceu tanto a porcentagem como a quantidade. Aqui, óbvio que aqui ficou meio poluído, mas você tem como tirar o teu valor das quantidades. Olha lá. Então, eu só deixei os valores a partir das células. Que a partir das células é a própria porcentagem que a gente selecionou. Então, você tem as duas maneiras. Você poderia fazer um gráfico direto da porcentagem e um gráfico do acumulado colocando a porcentagem aí. Realmente fica a teu critério. Então, aqui a gente pegou, tanto que quando eu seleciono meu gráfico, eu estou pegando aqui do acumulado, não estou pegando a porcentagem. E ele está aparecendo a porcentagem porque eu mexi lá no meu rótulo. Tá? Então, claro, aí fica a teu critério, se você quer colocar com porcentagem, não quer, a maneira que você achar mais fácil, mais simples de mostrar o indicador. Então aqui só vou dar uma tratada certinha, vou aumentar aqui a minha fonte. Eu vou colocar tudo na frente aqui na minha base. Olha lá. Vamos tirar aqui meus rótulos aqui. Ó, então aqui, claro, vai muito aqui de questão de layout. Você pode clicar aqui e formatar. Você pode aumentar a tua largura. Vamos colocar aqui 15. Ó, claro que aqui vai longe a questão de layout mesmo. Você pode vir em formatar. Coloca um efeito, por exemplo, um efeito de sombra. Ó, você pode tirar
teus contornos. Claro que aqui não é o intuito mostrar a questão de layout, de gráfico, mas aqui já dá para ver que com um gráfico de porcentagem acumulada fica muito mais fácil você visualizar, no caso, mês a mês, como é que você está na evolução, né? Então você consegue ver aqui, por exemplo, em outubro já tem 81% de todos os atendimentos foram feitos até outubro desse ano em específico, tá? Então esse é o exemplo que eu queria trazer aí para vocês, um gráfico acumulado mês a mês, que é bem bacana aí, dependendo da análise que você vai precisar no seu dia a dia. Então eu espero que você tenha gostado, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, assina o sininho de notificação para sempre estar recebendo aí todas as novidades e dicas de Excel e Dashboard. Um grande abraço e a gente se vê até a próxima.